Olá, você que está conosco, a Bendita Física, bendita mesmo, chegará daqui a pouquinho com o professor Tony Márcio Grosch com vocês. A pronúncia deve ser essa, se não for, o professor Tony já conversa conosco e diz assim, corrige a pronúncia. É claro que em língua portuguesa, ou se tratando de estrangeirismos, o nome próprio de cada um, a pronúncia sempre é um problema, assim como a grafia, porque os cartórios sempre trouxeram algumas variações. Que lhes parece o Luiz? O Luiz é com S ou o Luiz é com Z? O Luiz tem acento, o Luiz não tem acento. O César é com Z ou com S? Tem acento ou não tem? E a Tereza? A Tereza legal é com Z. Mas existe Tereza com S? E que lhe parece a Jussara? Oi, Jussara, com 2 S's ou Jussara com C cedilha? Isso é uma discussão com o cartório, então vale a pena. Tem regra para isso? Claro que tem. Se olharmos para César, por exemplo, é uma paroxítona terminada em R. Logo, o acento é obrigatório e o S é de bom tom. Mas, como disse, o cartório é quem trouxe uma certa expressão. O que não é diferenciada, né? O que não é interessante é você, que dará nome ao seu filhinho, de encher de letras repetidas. Isso é complicado. Uma Cristiane com CRH, depois com Y e terminando com Y, por favor, jamais uma criatura humana acertará o nome dessa Cristiane. Não é de bom tom que assim se faça. O melhor seria que você colocasse o Cristiane como se entende, mas isso é apenas uma sugestão aqui. O estudo da física é diferente, ele não tem essas variações, ele é mais exato e mais consistente. Para fecharmos a conversa, e eis que Tony chega, vale a pena dizer o seguinte, cuidado com o excesso de televisão. Sim, a televisão é legal, ela relaxa, ela nos deixa variando às vezes, ela esvazia a nossa cabeça em muitas situações, mas o excesso dela retira a concentração tão vital para os estudos da física e da matemática. Tony, bom trabalho. Olá, galera do Eureka, como é que vai? Hoje vamos para mais uma aula de física. Continuando e relembrando a aula passada que a gente falou das forças que regem os movimentos, se preocupando com as causas desse movimento, que foi as leis de Newton, hoje a gente vai estudar uma outra força bastante importante no movimento, que é o caso da força de atrito. Inicialmente, a gente pensa que a força de atrito apenas atrapalha o movimento, porque a gente pensa comumente como se não houvesse a força de atrito, o corpo andaria sem maiores dificuldades. Porém, é um ledo engano. Sem atrito, aqui na Terra, a gente não conseguiria se movimentar, desde um carro até mesmo nós andando, ou seja, com um bípede mesmo. Quando nós pisamos ao solo, é graças ao atrito que nós conseguimos ser impulsionados à frente. Se não houvesse atrito, você iria, mais ou menos, parafraseando, andar sobre uma esteira, ou seja, você não sairia do lugar, ficaria dando os passos, mas não sairia do lugar. Então, a força de atrito, ela é positiva para o movimento, mas ela também pode ser negativa, ou seja, ela faz com que o movimento que o corpo tenha também diminua a aceleração, ou seja, introduza uma redução da velocidade. Então, o que é a força de atrito? A força de atrito aparece sempre quando há duas superfícies em contato. Esse atrito, por exemplo, que a gente vê nos dias frios, nós fazemos de uma mão à outra, é porque nós estamos em contato de uma superfície com a outra. E essa força de contato vai fazer com o atrito a uma transformação. Lembra que a gente falou lá na aula 1 que a física é transformação de energias. Nós estamos uma energia mecânica aqui do atrito e estamos transformando em energia térmica. Então, o atrito entre as duas superfícies, que é gerado entre as duas superfícies, vai sempre ocorrer de uma superfície com outra. Mas o atrito nem sempre é igual, depende da superfície. Quanto mais rugosa for essa superfície, maior vai ser o coeficiente de atrito. Isso você já sabe. Por exemplo, quando você está a tua casa bem enceradinha, você vê que quando você pisa, logo depois que você encera, ela fica extremamente lisa. Isso por quê? Porque ali na hora que nós estamos com a superfície bastante polida, o atrito diminui.
Isso a gente vê, por exemplo, na mecânica. Nos carros, se não houver um engraxamento entre as peças, o que vai acontecer? A força de atrito vai estragar pelo contato de uma peça com a outra. Então, o atrito depende dessa rugosidade que nós temos. Se a gente colocar alguma coisa que diminua essa rugosidade, ou seja, o contato entre as duas superfícies, vai alterar a força de atrito. Mas como que a gente calcula essa força de atrito? Nós vamos ter que relembrar que força de atrito, ela vai depender de duas grandezas. Uma grandeza já bastante conhecida por nós, que nós chamamos de força normal. O que seria a força normal? Bem, para a gente relembrar o que é a força normal, nós vamos ter que relembrar a aula passada, as leis de Newton. Nós tínhamos a terceira lei de Newton, que a gente chamava também de lei da ação e reação. Então, nós dizíamos que toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, mesma intensidade, porém nos sentidos contrários. Então, quando nós estamos sobre uma superfície, colocamos qualquer objeto sobre uma superfície, ela está aplicando nessa superfície uma força, ou seja, a força peso. Relembrando, peso é a massa vezes a gravidade. Essa formulazinha sai da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo que a gente estiver trabalhando e o g, que é a aceleração da gravidade. Bem, a reação a esse peso sobre a superfície é o que a gente chama de reação normal de apoio. E a outra grandeza que a gente vai estar trabalhando é exatamente a relação entre as superfícies em contato, que nós usamos a letra μ para simbolizar, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito depende de superfície para superfície. No caso da reação normal de apoio, ela é dada no sistema internacional em Newton. Já o coeficiente de atrito é a relação entre as duas forças, as duas superfícies em contato. Então, esse μ, que é a letra grega, ela não tem unidade. A gente diz na física que ela é adimensional. A nossa força de atrito, então, é dada uma formulazinha bastante simples. Força de atrito é igual ao μ vezes essa reação normal de apoio, que a gente também simboliza pelo N. Não é o N do Newton. Para nós, esse N é a reação normal de apoio. E nós temos dois tipos de atrito. O atrito estático, que é quando o corpo está em repouso. E também temos a força de atrito dinâmico, ou também conhecido em alguns livros, em alguns compêndios, de cinemático, que é quando o corpo está em movimento, seja qual for esse movimento. Pode ser um movimento uniforme, que a gente já trabalhou, ou um movimento uniformemente variado, que a gente também já trabalhou. O atrito estático, sempre, ele é maior que o atrito dinâmico. Por quê? Porque isso é uma experiência bastante simples que você já deve ter visto em casa e nem tenha se apercebido. Um dia, por exemplo, de uma faxina em casa, você quer empurrar um armário. Você, quando começa a empurrar esse armário, você tem que aplicar uma força muito maior do que depois que esse armário já começou o movimento. Isso porque até o momento que você começa a entrar em movimento, está agindo uma força de atrito estática. Depois que ele entrou em movimento, nós temos a força de atrito dinâmica. Então, portanto, o atrito estático vai variar de acordo com a força que eu aplico. Se eu aplico, por exemplo, nesse corpo que eu estou empurrando, uma força de 10 newtons e ele não se movimentou, isso significa que apareceu também uma força de atrito estática, no sentido contrário, na mesma direção, também de 10 newtons. Se eu aumento essa força, digamos, para 20 e continua não mudando, ou seja, não mudando o seu estado de repouso, ou seja, continuando parado, a força de atrito estático também vai ser de 20 newtons. Nós temos um valor máximo para essa força de atrito estático atingir, que é o que a gente chama de força de atrito estático máximo. Agora, já o atrito dinâmico ou cinético, ele vai independer, ele sempre vai apresentar o mesmo valor, que vai ser, como é que a gente calcula? Através da formulazinha, força de atrito é igual ao μ vezes a reação normal de apoio.
Esse atrito, ele também pode apresentar não apenas em superfícies planas. Nós temos o caso de uma superfície inclinada, que na física a gente chama de plano inclinado. Agora, no plano inclinado, a reação normal, que até agora na superfície plana era igual à força-peso, ela já vai ter que a gente fazer uma decomposição. Então agora a gente vai olhar esta figura, aonde a gente faz uma decomposição da força-peso. Então nós vamos ter uma decomposição em relação a x no plano inclinado e em relação a y. Então nós vamos ter o px e o py. A reação normal de apoio para nós vai ser igual ao py, que o py, através de um cálculo matemático simples, nós vamos chegar à formulazinha. Py é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Já no caso do px, nós vamos ter que ele vai ser igual ao peso vezes o seno de alfa. Esse px vai ser responsável por ele descer o plano inclinado, enquanto o py vai ser exatamente a nossa reação normal de apoio. No segundo bloco, nós vamos ver algumas aplicações envolvendo as 3 leis de Newton que a gente trabalhou na aula passada e juntando com a força de atrito. Então, não perca o segundo bloco.